no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso 14, por favor. Uma história muito conhecida, quero usar ela de base, importante para nós entendermos algumas coisas aqui nessa noite. Diz assim: tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, preste bem atenção, quando o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo saiu de Saul, entrou nele um espírito maligno que o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, nosso Senhor, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e você ficará melhor. Disse Saul aos seus servos: busquem esse homem, tragam até mim alguém que saiba tocar. Então respondeu um dos moços e disse: eu conheço um, filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, e é homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. E este o amou muito e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa Davi ficar comigo, deixe-o perante mim, pois ele caiu na minha graça. E sucedeu que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. E então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém, irmãos? Eu queria fazer até uma explicação sobre isso, mas eu não vou fazer agora. O que significa um espírito maligno da parte do Senhor? Amém? Isso aqui eu não vou falar agora, mas procure estudar, que você vai entender que tudo está sob o controle de Deus. Tudo, e todos. Amém? Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater que Saul foi um homem a quem Deus ungiu. Saul foi tomado pelo Espírito do Senhor. Saul profetizou entre os profetas. Saul estava indo muito bem, irmãos. Até que ele foi perdendo o coração dele. Foi desobedecendo a Deus, foi quebrando princípio, quebravam aqui, quebravam ali, quebravam lá. Até que Deus o rejeitou. Falou assim: eu não quero mais que você seja rei, porque... sabe? E a partir dali, Deus, vai atrás, vamos dizer assim, levanta Davi. E aí o resto da história você conhece. Mas eu quero me ater aqui que por causa das constantes desobediências de Saul, o Espírito do Senhor saiu dele. E quando o Espírito do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo saiu dele, um espírito maligno se apossou dele. Irmão, aqui tem uma grande verdade e uma perigosa, poderosa e terrível verdade. Que só existem dois tipos de pessoas no mundo. A Bíblia chama de filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Chama daqueles que nasceram de novo e aqueles que não nasceram de novo. Chama de justo e chama de ímpio. Quantos estão entendendo isso aqui, irmão? Essa é a linguagem da Bíblia. O fato é que, segundo a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, quem não tem o Espírito do Senhor, ele não está numa boa. Não, estou aqui, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa gente boa, eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa maravilhosa. Não.
A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, que quem não nasceu de novo e quem não tem por isso o Espírito do Senhor, ele está morto. Ele está morto na onde? Ele está morto no seu pecado, nos seus delitos. E não somente ele está morto no pecado e nos delitos, mas como ele é guiado pelo espírito das trevas. Ele é guiado pelo príncipe da potestade do ar, e ele é guiado pelo espírito do erro que opera nesse mundo. Então não é assim, vocês estão entendendo? Não é assim, não, eu não sou de Deus, não sou da igreja, mas eu sou gente boa. Não, não. Você está morto, e você é guiado por Satanás. Só que quando a gente fala guiado por Satanás, a maioria das pessoas pensa em alguém como um endemoniado gadareno, por exemplo. Alguém que quebra tudo, destrói tudo, faz um auê. E não é toda vez assim. A palavra de Deus, irmão, de Gênesis a Apocalipse, fala de Satanás, dos seus demônios, do reino das trevas e de diversos tipos, diversas maneiras de manifestação de demônios. Amém? A Bíblia diz que Satanás estava no coração de Judas, mas ele foi lá e beijou Jesus. Ele não falou com voz rouca, não espumou pela boca, não agarrou ninguém. Como vocês estão entendendo? Ele era um homem tranquilo, mas dentro dele tinha um espírito de trevas. Quantos podem me entender? Agora o endemoniado gadareno quebrava as coisas, jogava na pedra, que ninguém conseguia pegar ele, ele estourava a corrente. Amém? Tem demônios na Bíblia que não estoura a corrente, não dá beijo nos outros, mas ele, por exemplo, ele encurvou. Jesus expulsou o demônio de uma filha de Abraão que andava encurvada há 18 anos. Então tem gente que ele espuma a boca, tem gente que ele arrebenta a corrente, tem gente que ele fica manso igual a seda, tem gente que fica doente, tem gente que... Quantos podem entender? Eu não vou gastar muito tempo falando isso aqui também. A Bíblia é cheia de exemplos assim. E aqui tem um dos tipos, que quando o Espírito de Deus saiu de Saul, um espírito o atormentava. Era a linguagem no hebraico original aqui, diz que Saul ficava como se ele tivesse problema mental. Ele babava, ele caía no chão, ele tinha convulsão. A linguagem no hebraico aqui para atormentado é isso. É como se ele ficasse louco da cabeça, biruta. Quantos estão entendendo? Perdia a noção. E Davi, como era um homem, como nós temos aqui, cheio do Espírito Santo e Deus era com ele, quando ele começava a tocar o seu instrumento, criava-se naquele lugar um ambiente espiritual tão poderoso que os demônios eram expulsos. Mas eu quero que você atente comigo nessa palavra que está aqui, ó, no versículo de número 23. Saul dedilhava, então Davi dedilhava, então Saul sentia um alívio. Ele sentia bem, sabe, aquele negócio assim, ai, que bom. Eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. Eu não sei nem dizer o número de pessoas no mundo inteiro que estão vindo para a igreja justamente por causa disso aqui, ó. Ele quer sentir um alívio. Quantos estão entendendo? Ele sabe que tem alguma coisa errada com a vida dele. Talvez ele sabe se é um demônio ou não, não sei. Ele sabe que tem alguma coisa errada. Então ele quer vir para a igreja, porque na igreja ele sente um alívio, aquela coisa momentânea. Eu estava ruim, rapaz, agora entrei aqui, estou me sentindo bem, estou me sentindo leve. Que gostoso. Só que ele vai embora e não tem compromisso com Jesus. Quantos estão entendendo? Porque é só você pegar aqui, irmão, no capítulo 16, vai para o capítulo 17, claro. No capítulo 17, Davi vai enfrentar Golias. Davi vence Golias. Do momento que Davi venceu Golias, irmão, o Saul queria matar ele de todo jeito. O Saul passou a odiar ele de morte. A Bíblia diz que Saul o odiava de morte. Perseguiu Davi, irmãos, por quase 17 anos. Querendo matar um cara que amava ele, porque o Davi amava o Saul, mas o Saul tinha um ódio mortal dele. Então veja só, que aquele Davi que tocava a harpa e aliviava e expulsava os demônios de Saul, expulsava momentaneamente. Aquele ambiente que era criado por Davi, expulsava, preste atenção, irmão, expulsava a presença do espírito maligno dentro de Saul, mas não tirou de Saul a sua mentalidade demoníaca.
É exatamente isso, irmão. Você quer ver? Abra comigo a sua Bíblia aqui, ó, Mateus capítulo 12. Por favor, rapidamente. Mateus 12. Entenda bem isso aqui. Mateus 12, 43. Você conhece. São palavras de Jesus. Jesus vai falar sobre isso aqui, ó. Jesus vai falar justamente sobre isso aqui. Amém? Veja só o que ele diz. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entram e habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Olha o ensinamento de Jesus, irmão. Como é que é? Esse aqui é coisa séria. E Jesus está falando exatamente aquilo que acontecia com Saul. O demônio saía de Saul, ele sentia um alívio, ficava bem 2 dias, daqui a pouco o bicharada voltava tudo de novo. Aí tinha que chamar o Davi de novo. Ele vivia assim, ó, um ping-pong. Isso tem sido a vida de muitas pessoas na igreja até hoje. Ele vem, sente o alívio, vai embora. 2 dias depois ele está ruim de novo. Ele está com os mesmos pensamentos, está com os mesmos sentimentos, ele não mudou, ele não foi transformado, então ele precisa do outro culto, outra oração na cabeça dele para ele, ai, que gostoso, sentiu um alívio. Mas não há nenhum compromisso com Jesus. Não há nenhum pacto com o Espírito Santo, não há nada. Só há um quê? Alívio, 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 alívio e alívio. E Jesus vai falar assim, olha, quando você expulsa o demônio de uma pessoa, ele sai da pessoa. Ele sai, mas ele vai dar a volta dele. E se ele olhar para aquela pessoa de novo e ver a pessoa vazia, ou seja, não foi preenchida a casa somos nós. A casa não foi preenchida pelo quê? Pelo Espírito Santo. Não tem morador ali. Ele entra. E é engraçado que ele não entra sozinho, voltei para casa. Não, ele cuida de trazer 7 espíritos piores que ele. Por quê? Porque ele quer, irmão, vamos dizer assim, ele quer entrincheirar, ele quer ficar mais forte, ele quer tomar posse daquela casa e não sair mais. E é por isso que o texto que Jesus vai falar. E o último estado se torna pior que o primeiro. Ou seja, cada vez que você expulsa aqueles demônios, eles vão voltando com 7 piores. Até se tornar o legião. O legião do Gadareno, quase que com certeza foi formado assim. Porque os judeus, a Bíblia diz que os judeus também eram exorcistas. Você vê em Atos 19, que haviam exorcistas ambulantes entre os judeus. A religião judaica também expulsava demônios, mas não expulsava em nome de Jesus, mas eles expulsavam, faziam um ritual do tamanho do mundo e expulsavam os demônios. Então o que acontece? Com certeza aquele homem ali já tinha passado por várias libertações, entre aspas, porque isso não é libertação. E aí só foi enchendo ele, foi enchendo. A hora que ele encontra com Jesus, Jesus pergunta, qual que é o seu nome? Ele fala assim, ó, eu sou legião, eu sou muitos. Eu fui enchendo essa casa, enchendo. Uma legião romana era 5.700 homens. Tinha no mínimo 5.700 demônios dentro de um cara. E fica difícil dentro do contexto bíblico você achar uma outra coisa sequer parecida com essa, a não ser através desse texto. Ele foi passando por processo, e cada processo que ele passava, a situação dele piorava. Por quê? Porque não há um preenchimento com o Espírito Santo. Não há um pacto com o Espírito Santo. Eu só quero vir aqui na frente, alguém ora por mim, eu quero assistir um culto e voltar para casa e está tudo bem. Não está nada bem. Se você não fizer uma aliança, se você não fizer um compromisso com Jesus, a situação vai de mal a pior. Porque o demônio ele vai dar a volta e vai lá, mas não tem ninguém lá. Ele me expulsou, mas ele não tem aliança com Jesus. A casa está vazia, a mente está vazia, o coração está vazio, é para mim. E isso tem uma coisa importante, ligando o que eu falei.
Se alguma pessoa, qualquer pessoa do mundo, se essa pessoa não está preenchida com o Espírito Santo, o diabo pode entrar nele. O ser humano, pelo ser humano, ele não pode resistir a Satanás. Sabe por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. E Efésios capítulo 2, acabei de ler para você, essas pessoas que estão mortas nos seus pecados, seus delitos, eles são comida de Satanás, irmão. O diabo entra neles a qualquer hora. Você pode entender isso? O que nos faz ter autoridade contra o maligno, seus demônios, seus pensamentos, essas coisas, é o Espírito Santo. Por isso Jesus falou, sem mim você não pode fazer nada. Não vá comprar briga com Satanás sem mim não, você está frito. Ele vai trucidar você. Quem quer que você pode ser inteligente, presidente da república, quem for. Porque o que nos livra, irmão, lembre-se lá, por exemplo, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, fala que o espírito do anticristo já está no mundo. E ele está esperando uma coisa só, que saia da frente dele aquele que o detém. Quem é o que detém, irmão? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo sai da frente do espírito do anticristo, ele pega tudo. Está escrito. Ele está esperando somente que seja retirado aquele que agora o detém. Lê lá para você ver. Saiu o Espírito Santo, irmão, acabou. O ser humano, pela sua inteligência, eu li livro, fiz curso, não adianta. Ele vai pegar você. Por isso que você vê, por exemplo, né, vamos fazer uma breve aqui, um arco aqui. Você vai dentro de um bar, de um boteco, de uma biqueira, as pessoas estão usando droga. Aqueles tipos de demônio que estão manifestados ali é um. Certo? Você vai ao Senado da República, você vai aos governos da cidade, o demônio que está manifestado é outro. Mas é dentro do mesmo plano de destruir a humanidade e afastar o ser humano da pessoa de Jesus. Como você está entendendo? Esses escândalos, há 500 anos, desde o descobrimento do Brasil, o Brasil é afundado em escândalo de corrupção. Quem você acha que está por trás disso aí? Irmão, toda a corrupção é maligna e satânica, toda. E são pessoas inteligentíssimas, são pessoas. Então tem um cara na favela com um fuzil matando. Tem o outro no bar bebendo. Tem o outro que ninguém sabe, mas ele está traindo a esposa. Tem a outra que ninguém sabe, mas ela está envolvida com corrupção. É tudo o reino das trevas. Como você está entendendo? É tudo treva. É tudo domínio de Satanás e dos seus principados e potestades. Então o que tem havido? Tem havido que muitos têm buscado esse tipo de alívio. Esse tipo de estou me sentindo bem, estou me sentindo bem. Você está se sentindo bem? Estou me sentindo bem. Nossa, você fez oração, fiquei até legal. Mas agora é a hora de ter um compromisso sério com Jesus. Agora é a hora, irmão, de entrar lá em Filipenses capítulo 3. Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento também precisa ser ocupado com a palavra de Deus. Com louvor, com adoração, com pregação, com um bom programa de rádio, um bom programa de televisão, Bíblia, livro. Você tem que fazer a sua cabeça girar. Por quê? Ah, mas agora eu sou de Jesus. Os demônios foram embora, tudo bem. Mas e os pensamentos que ele deixou? E a maneira de viver que ele deixou? Vou falar de mim, por exemplo. Eu me converti com 24 para 25 anos de idade. Aonde é que eu estava nos 25 anos anteriores? Eu estava no mundo, irmão. Eu estava comendo, bebendo, dormindo, pensando, raciocinando e agindo segundo o espírito do mundo. Eu me converti com 24 a 25 anos. Agora eu tenho Jesus, mas eu tinha um monte de mania, eu tinha um monte de coisas em mim que ainda pertenciam a quem? Ao maligno. Se uma coisa que saía da minha boca fácil, por exemplo, era palavrão. Você está vendo? Vira e me falar palavrão. Ah, mas você não era de Deus? Não, já era, mano. Só que eu estava tendo que vencer um hábito ruim. Eu conheci irmãos e irmãs, eu não tinha como dizer que a pessoa não era de Deus, mas vira e meia estava falando, não sei o que, não sei o que. Jato, não sei o que, cara. Você viu aquele negócio? Nossa senhora, rapaz.
Aí você fala, ei, irmão, tá aqui. Não, ele não está falando que ele é um adorador de imagem. Amém? É um vício da linguagem. É só vício. Mas você tem que combater, porque eu não quero ficar falando isso o resto da minha vida. Quantos estão entendendo? E outros eram com outras coisas. Tem gente, irmão, eu já vi gente aceitar Jesus de verdade. Eu senti no meu coração que aquilo ali era legítimo. Aceitando Jesus com lágrimas e com choro. Mas ele ainda teve que batalhar muitos meses contra o cigarro, por exemplo. Aí você fala, você não é de Deus, você é do diabo. Se ele fosse do diabo, ele não estava na igreja. Será que o diabo vai trazer gente aqui? Presta atenção. Eu já fui de Satanás, eu sei do que eu estou falando. O diabo me pegava e me levava para lá, nunca me trazia aqui. Mas quando eu me tornei uma pessoa de Jesus, eu não sei estar em outro lugar que não seja. Eu quero estar. E eu não quero estar mais lá. Você está entendendo? Mas eu vi muitas pessoas ter que enfrentar ainda. E não é, ai, cara, tá fumando escondido. Não, o cara falou, eu estou fumando, mas eu estou, por favor, ore por mim, eu quero largar, mas é difícil. E Deus foi lá e libertou. E de outras coisas. Quantos podem entender? Então esse é o ponto aqui, ó. Um ponto entre presença e influência. O que está acontecendo conosco? Nós estamos expulsando a presença, mas pouco temos feito com a influência. Sai daqui em nome de Jesus. O diabo sai, irmão. O Espírito vai obedecer. Mas e as coisas que ele deixou na cabeça da pessoa? E o estilo de vida que ele tem lá na casa dele, lá no trabalho dele? Você acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Eu conheci pessoas que perderam o emprego depois que se converteram. Por quê? Porque a hora que ele voltou lá para o serviço dele, lá do serviço da irmã, lá tinha aquele negócio de passar nota fiscal falsa, aquelas coisas, sabe? Ele falou, não vou fazer mais isso não. O cara falou, então vou mandar você embora. Mandou. Ele perdeu o emprego por causa de Jesus. Transformado ainda. Ele precisa ser transformado pela renovação do vosso entendimento. É Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 não é conversão. É pessoa que já era convertida. Mas o nosso trabalho continua, irmão. Eu tenho que trabalhar, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho que trabalhar nisso todos os dias. Porque senão eu começo a ter pensamento maligno. Nossa, mas eu não tenho. Não. Você tem sim. É que talvez você não percebe. Porque quando eu falo pensamento maligno, não estou falando, adultério, cachaça, pinga, roubo, vou roubar as pessoas na rua. Não, é mentira. O que quer sair da nossa boca? Quantos estão entendendo, irmãos? É aquela raiva que você quer estourar em cima da pessoa, e o Espírito Santo fala, ei, rapaz, você vai ter que lutar. Quantos estão entendendo? É aquela resposta dentro da sua casa que você quer dar para arrebentar com todo mundo. O Espírito Santo fala assim para você, vai ficar quieto. Aí você fala assim, Senhor, mas eles estão humilhando. Ele falou, estão humilhando, mas eu estou com você. Aguenta. Aí você baixa, irmão. Você baixa a cabeça, mas não é fácil. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é fácil. Toda hora Satanás quer entrar e colocar pensamento dentro da sua cabeça. Você está entendendo isso? É exatamente o que Deus falou para Caim, lembra? Caim, se você fizer certo, eu vou receber também a sua oferta. Mas tem uma coisa, o pecado está na porta aí, ó. O pecado está na tua porta. Cumpre a você dominá-lo. Não é cumpre a mim, eu vou lá, Caim, o Espírito, não. Caim, é você que vai dominar essa vontade de matar. É por isso que o apóstolo Paulo fala, irmãos, lá em Efésios capítulo 5, Gálatas capítulo 5, perdão. Ele fala assim, ó, fazei, pois, morrer toda a vossa natureza terrena. Quem que vai fazer morrer? O Espírito? O Senhor, os anjos? Não, é você. É você que tem que fazer morrer a sua natureza terrena. Porque o Espírito já está em você. A Bíblia diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual você fosse selado para o dia da redenção. O Espírito Santo a gente entristece ou alegra ele, irmão. Você vai dando taia aqui, ó, tac, tac, tac. Você chega no fim de dia, parece que você apanhou. Parece que tem um caminhão de terra em cima de você. Você não sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Você passou o dia todo entristecendo o Espírito Santo e não percebeu. Porque a gente não entristece só o Espírito Santo fazendo coisa errada, não, viu, irmão? Você quer ver um exemplo?
Vou dar um exemplo para a gente entender rápido. Marido e mulher, casal. Muitos casados aqui vão saber do que eu estou falando. Uma coisa é o cara ir lá e brigar com a Elisandra, fazer as coisas erradas, tacar pedra no gato, fazer o diabo a quatro na casa dele lá. No fim do dia ela vai ficar triste. Por quê? Porque ela vai ficar triste. Por quê? Porque ele fez um monte de maldades dentro de casa. Esse é um caso. Agora você quer ver ela ficar triste e preocupada do mesmo jeito? Ele passou o dia inteiro sem falar uma palavra com ela. Quantas mulheres estão aqui, estão entendendo o que eu estou falando? Você não fez um mal para mim, mas você não fala comigo. Você me despreza. Você faz de conta que eu não existo. Quantos estão entendendo, irmãos? Então não é só, eu não fiz nada, viu Deus? Parece o Adão, eu não fiz nada. Quem fez foi a mulher. Sabe esse negócio? Eu não fiz nada, eu não pequei, eu não bebi, eu não fumei, eu não sei lá. Eu não xinguei, eu não briguei, mas você também não falou comigo. Você não fala comigo. Você finge que eu não existo. Isso é desprezo. Quem gosta de ser desprezado aqui? Não, ninguém, né? O Espírito de Deus também não. Quantos podem entender? Só que é o seguinte, irmão. O coração alegre formoseia o rosto. Essa alegria não é alegria de ficar fazendo graça, não. Essa alegria é a alegria fruto do Espírito. Se a alegria que é fruto do Espírito está dentro de você, todo o seu externo vai mostrar confiança, vai mostrar alegria, vai mostrar força. Agora, você já viu a pessoa abatida? Você já viu, né? Você vê de longe, você já sabe que tem alguma coisa errada. Você não sabe o que é, mas você sabe que tem alguma coisa errada. Porque está abatido. O semblante está abatido. Eu não estou falando quando você está gripado, não, viu, irmão? Estou falando que você está gripado, pegou friagem no peito aí na chuva, não. Eu estou falando de semblante caído. Aquilo que Deus falou para o Caim. Por que descaiu o seu semblante? É gente que só anda desanimado com a vida, com tudo e com todos. Já viu isso aí? Já viu? Tudo isso é o quê? É obra demoníaca. Você não bebeu, você não fumou, você não roubou, você não adulterou, você não fez nada. Mas você ainda está passando ideia na sua cabeça. Como o Caio estava ministrando aqui. E a Bíblia diz tantas e tantas e tantas vezes. Por exemplo, o salmista. O pardal encontrou sua casa. A andorinha encontrou o seu ninho. E eu encontrei os seus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Porque no dia da minha adversidade, tu me ocultarás no recôndito do teu tabernáculo. E me elevará sobre a rocha. E me porá a salvo. Você já viu o Salmo 91? Você sabe. Salmo 91. Que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é meu escudo, meu broquel, ele é minha força, não sei o que, tal. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita. E eu não serei atingido. De longe eu verei a derrota dos meus inimigos. Sabe? Um espírito forte. Uma pessoa forte. Versículo 14. Por que de tudo isso? Porque a mim se apegou com amor. Eu te livrarei e te porei a salvo, porque você conhece meu nome. Não é porque a pessoa era forte. É porque Deus era forte nele. Irmão, inclusive o apóstolo Paulo ensina a gente a ser forte. Sabe quem que é forte? O fraco. Esses dias a Helena me ligou no WhatsApp. Eu não sei onde é que eu estava, acho que eu estava em São Paulo, não sei. Pai, eu quero fazer uma pergunta. Aqui em Mateus 5 está escrito: bem-aventurados os pobres de espírito. Olha, perguntando para mim. O que significa isso? Como assim pobre de espírito? O que é isso? Eu achei que legal. Naquele dia eu ganhei um presente. Porque uma das coisas que mais me agrada, uma das coisas que mais agrada o meu coração é quando as pessoas vêm perguntar da palavra de Deus para mim. Eu sinto prazer nisso. E quando a minha filha ainda, aí é melhor. Aí eu fui explicar para ela o que é o pobre de espírito. Pobre de espírito não é pobre assim, sabe? Que não tem nada do espírito. Não. O pobre do espírito, o pobre, o fraco da Bíblia, é a mesma coisa. Significa aquele que não se sente forte, não se sente pleno, não se sente inteligente, não se sente abastado, não se sente suficiente quando ele encontra Jesus. Perto de Jesus ele é sempre criança, sempre vazio, ele é sempre pobre, Deus é rico. Uma pessoa assim sempre vai receber do Senhor, sabe por quê? Porque ele é pobre. Porque o pobre é aquele que pede, porque ele não tem. Mas é bem-aventurado os pobres de espírito diante de um Deus rico. Não é diante do mundo, não.
Diante do mundo eu sou riquíssimo, porque eu não quero nada do mundo. Agora, diante de Deus eu sou pobre. Por quê? Porque eu quero tudo que Ele tem para me dar. Porque a pessoa rica não precisa de nada, como vocês estão entendendo? Mas o pobre sempre quer. E o fraco é a mesma coisa. Daí eu expliquei para ela, falei, agora entendi, pai, isso aqui achei interessante. Então veja, querido, que não basta somente expulsar a presença, né? É preciso expulsar a influência. Porque a gente ainda pode estar fazendo um monte de coisas que são consideradas pela Bíblia coisas malignas. E a gente não. É por isso que o Espírito Santo maravilhoso colocou em nós um dom chamado discernimento de espíritos, para você poder discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Sem o discernimento de espírito, irmão, você não percebe. Se o Espírito Santo não te disser, você não percebe, irmão. Você acha que você viu, mas não viu. Você está vendo, é igual a miragem. Então, veja que, voltando aqui no Saul e Davi, ele tinha só alívios. Ele não era um homem liberto. Saul não era um homem transformado. Ele era um homem que estava aliviado. Porque chegou aqui na quinta-feira ruim e saiu bom. Mas na sexta-feira ele não tem compromisso com Jesus. O que vai acontecer com ele domingo? Ele vai voltar aqui endemoniado de novo. Ou talvez esses 7 demônios, porque assim, irmão, preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu vou falar. Tinha um demônio dentro de uma pessoa. O demônio foi expulso. Ele voltou e viu a casa vazia. Falou, eu vou entrar de novo. Só que eu não vou entrar sozinho. Vou chamar 7 piores do que eu. O que você entende nisso? São 7 outras classes piores que ele. Então talvez nessa segunda vez ele não vá manifestar como ele manifestou na primeira. Como você está entendendo? Porque os outros são piores. E pior não é talvez um era forte, agora o outro é mais forte de arrebentar a corrente. Talvez o que vai entrar agora é quieto. É um Judas. Irmão, todos os demônios da Bíblia, todas as pessoas endemoniadas da Bíblia deram problema, certo? Mas Judas deu mais problema. Vocês estão comigo? O endemoniado gadareno deu problema. Jesus foi lá e resolveu. Mas o espírito que entrou dentro de Judas deu um outro problema. Você consegue entender ou não? Muito mais grave. E foi com um beijo no rosto. Quem beijou o rosto Quem foi que beijou o rosto de Jesus naquele dia, irmão? Foi o diabo. Porque o diabo estava no coração de Judas. Por que Judas traiu? Por 30 moedas de prata, não foi? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não foi? Quem é que estava operando junto com Satanás em cima de Judas? Mamon. Ontem eu estava falando com os líderes aqui. Abre comigo em Atos 16. Vou te mostrar uma outra coisa interessante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Amém? Essa daqui é impressionante. Paulo chegando em Filipos, a cidade de Filipos. Vamos no verso 11 para a gente entender uma coisa aqui. Verso 11, Atos 16, 11. Tendo navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali passamos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos ali, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Preste atenção, irmão. Preste atenção. O apóstolo Paulo nunca andou pelo mundo. O livro de Atos fala várias vezes que ele era guiado pelo Espírito Santo de cidade em cidade. Inclusive teve cidade que ele quis entrar, o Espírito Santo não permitiu.
Paulo não estava andando não, assim, ó. O que tem a cidade? Ali é Tremembé. Ah, vão lá? Não. Ele estava aqui, ó. Espírito Santo, onde que nós vamos? É lá, tal. Espírito Santo, nós vamos ali não, aquela cidade não, você dá a volta. Aí ele chega perto de um rio, num lugar de oração. Tinha um lugar de oração lá. Quem que se achegou para orar e ouvir a palavra, irmão? Quem é? As mulheres. Preste atenção nisso. Certo? Aí, ó, no meio das mulheres saiu uma mulher chamada Lídia, de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, e ela nos escutava. O Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Está entendendo aí, irmão? Se Deus não abriu o seu coração, queridão, se o Espírito Santo não abriu o seu coração, você não vai entender nada do que eu estou falando nunca. Deixa eu dizer algo a você, não é só, ó, irmãos, deixa eu dizer algo a você em nome de Jesus. Não é a minha dicção, não é a minha oratória, nem minha, nem de ninguém. É se o Espírito Santo te dá entendimento. Ao invés de falar, eu não entendo nada que a pastora Tânia falou, eu não entendo nada que o Caio ministrou, eu não entendo nada que o Cristo está falando. Ao invés de você sair falando uma coisa dessa, busque a Deus em oração e peça ao Espírito Santo, irmão, ore por entendimento, irmão, em nome de Jesus Cristo. Eu não leio a Bíblia, não entendo nada. Mas é lógico, comece a orar a Deus e peça espírito de revelação e entendimento. Paulo disse aos Colossenses aí: eu oro para que sejam abertos os olhos do vosso coração, para que você possa entender as revelações que eu estou falando. As pessoas estão vindo na igreja, vamos ver a palavra que ele está dando aí. Você escuta, mas você não tem entendimento. Ela não cola no seu espírito, você só escuta. Você decora, mas ela não entra aqui, sabe por quê? Para entrar aqui, é só com o espírito de entendimento e revelação. Você tem que orar, você tem que pedir a Deus. Quantos podem entender? Aqui, ó. Muito obrigado, Espírito Santo, por ter falado isso aqui. As pessoas estão, não, vão lá, vou escutar isso, eu vou entender tudo. Você não vai, irmão. Não vai. O Espírito Santo abriu o coração dela e entendeu as coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se você acha que eu sou fiel a Deus, entrem na minha casa e fiquem aqui. E ela nos constrangeu a isso. Amém? Amém? Até aqui está uma benção. Agora preste atenção no movimento. O Espírito Santo movimentando eles nas cidades, chegou ali em Filipos. Chegou em Filipos, vamos num lugar de oração, vamos orar, vamos pregar e orar. Chegou, era na beira do rio. Se encheu um monte de mulheres. Do meio desse monte de mulheres, uma mulher chamada Lídia, Deus abriu o coração dela, foi batizada, ela, a casa inteira, e já ofereceu a casa para o apóstolo Paulo, o pessoal entrar, dormir ali, comer e tudo mais. Amém? Versículo 16. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, qual era o lugar de oração, irmão? O mesmo lugar, um lugar perto do rio. Eles voltaram para pregar lá de novo. Quando eles voltaram para pregar de novo, as mulheres estavam lá de novo. Só que agora não foi a Lídia que apareceu, foi uma outra mulher que apareceu. Quem colocou essa mulher lá, irmãos? O diabo. Aqui, ó. Uma mulher saiu ao encontro deles, possessa de um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Você está entendendo? O diabo ficou marcando Paulo aqui, ó. O diabo ficou marcando os passos do Paulo aqui, ó. Do Paulo e da equipe dele. Ficou marcando. Bom, eles já descobriram um local de oração. Já ganharam gente para Jesus. E a Lídia apareceu e se converteu e foi batizada. E ela apontou: amanhã eu vou colocar uma mulher no meio dessa reunião aí. Quantos estão entendendo? Porque o caminho é igualzinho. Ele começou a pregar, começou a orar, apareceu outra mulher. E ela não apareceu babando, ela não apareceu só pombagem, não. Ela apareceu fazendo o quê? Versículo 17. E ela seguiu a Paulo e a nós e clamava dizendo o que, irmão? Estes homens são homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Olha que coisa, é bênção. Quem é que estava falando? O diabo. Quem é que estava falando? Um demônio, um espírito de adivinhação. Dentro do lugar de oração, no meio do povo de Deus,
Do mesmo jeito que a Lídia apareceu, agora apareceu essa daqui, ó. Mas não apareceu babando, não apareceu gritando, não apareceu esperneando. Ela apareceu elogiando. Aqui, ó. Estes homens são servos de Deus e anunciam o caminho da salvação. Olha que bênção. E ela fez igual Lídia, irmão. O que ela fez aqui, ó? E isto se repetia por muitos dias. Porque ela seguia Paulo clamando. Onde Paulo começava a pregar, ela começava, esse é o nome de Deus. Irmão, o diabo estava dando bom testemunho ali. Por que o diabo não rosnava aqui? Por que ele não quebrava? Era um diabo que elogiava. Sabe por quê, irmão? Porque ele sabia quem que era Paulo. Ele sabia que não ia adiantar levar cachaça para o Paulo. Pinga, mulher pelada, essa coisa toda na cabeça de um monte de gente. Dinheiro. Ele tentou entrar por um outro caminho. Você está entendendo, irmão? Não é porque você é homem de Deus, não, que o bicho não vai para cima de você. Só que ele não vai aparecer na minha casa, cheira cocaína, cheira cocaína. Não. Ele vai ficar marcando você igual ele marcou o Paulo, irmão. Presta atenção no texto. Ele ficou marcando. Bom, essa aqui não vai dar, essa carta aqui não vai dar, essa aqui também não vai dar. Então eu vou colocar uma mulher igual a primeira, no meio do lugar de oração, para falar coisa de Deus. Eles vão cair. Porque ela está falando coisa de Deus. Só que o Espírito Santo estava dentro do Paulo. Preste atenção na frase, versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. O Paulo não pegou na primeira, irmão. A primeira peneira passou, ele não pegou. A segunda passou, ele não pegou. Por que ele não pegou na primeira? Ela começou a falar, sai dela. Não, esse demônio ficou no meio da oração, ó, vários dias. Aí, cadê? Verso 18. E isso repetia por muitos dias. Então Paulo ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Porque aquilo ali não é normal para o reino de Deus. Irmão, entenda isso aqui. Não é normal no reino de Deus. Ai, Orlandinho, ai, Jadicinho, você é o bom, cara, você é tão bom. Toda hora, você é o bom, você é o bom, você é o bom, você é o bom, vocês são beleza, vocês são a benção, vocês são a benção, vocês são a benção. Isso não é normal do reino de Deus. Tem uma hora certa para você elogiar uma pessoa. Como você está entendendo? Tem um momento, tem que ser debaixo do Espírito Santo, tem que ser debaixo da orientação do Espírito Santo. Agora o Paulo falou, esse negócio está esquisito. Essa mulher está no nosso meio, mas esse negócio aí não é do reino de Deus. Não é o Espírito Santo que está falando isso aí. Porque, irmão, o Espírito Santo, preste atenção. Olha só que coisa tremenda. 2 Coríntios capítulo 7. O Espírito, a partir do versículo 7, o Espírito Santo na vida de Tito levantou a moral do Paulo, que estava abaixo. O Paulo falou, quando eu cheguei na Macedônia, Filipos era na Macedônia. É aqui, ó. Eu não tive nenhum alívio. Por fora era combate, por dentro era temores. Mas eu dou graças a Deus que conforta os abatidos, que enviou o irmão Tito, que me alegrou no Senhor. Ele me alegrou no Senhor. Ele não ficou contando piada para eu dar risada. Ele me alegrou no Senhor. Como é alegrar no Senhor? Contando testemunho, lembrando da palavra, lembrando da promessa, orando e principalmente falando que principalmente falou que muitos irmãos tinham saudade dele. Aquilo ali animou ele. Você está entendendo o que é um elogio que vem do Espírito Santo? Você está entendendo como é que o Espírito Santo levanta você? Agora essa mulher que não, esse cara é bom, esse é o melhor pregador, esse é cantor, esse é bom, esse é de Deus. O Paulo falou, esse negócio aqui está errado, está estranho isso aqui. Isso aí não é de Deus não. Espírito maligno, retira-te. A mulher, pum, caiu no chão. E aí parou os elogios, acabou tudo. E aí o que aconteceu? O pessoal que ganhava dinheiro foi lá, pegou eles, bateram, jogaram na praça, jogaram na cadeia, desmaiaram eles de tanto bater. Quando eles acordaram meia-noite, começaram a cantar na cadeia e os grilhões, as cadeias se quebraram. Quantos podem entender? Olha que estranho, né, irmão? Quem vai se proteger disso aqui, ó?
Como eu falei um pouco domingo aqui, o verdadeiro Provérbios, o verdadeiro valor de um homem, o homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. E ele é provado pelos louvores que ele recebe. É muito bom, né, irmão, ser elogiado pelo nosso trabalho, isso aí, tudo é legal, glória a Deus. A gente precisa, mas a gente precisa no conta-gota. Não vai nessa vibe não, que você fica doente. Porque daí você só funciona se alguém bater palma. E isso aí, irmão, não vai dar certo. E eu já provei para você aqui na Bíblia como é que o Espírito Santo faz. Você está cabisbaixo, eu vou chegar com um versículo. Eu vou chegar com exortação. Mas, rapaz, você está ficando louco? Você esqueceu do seu Senhor? Aí, ó, você já volta rapidinho. Quem é de Deus aqui sabe do que eu estou falando. Agora, veja a estratégia, irmão. Agora, o espírito maligno foi expulso da moça. E quando foi expulso da moça, levou junto com ele o dom que ele colocou nela. Que era o quê? De adivinhar coisas. Começou a dar prejuízo. Está vendo? Aqui já é uma questão diferente. O Paulo expulsou o demônio e quando o demônio saiu, ele levou o dom que colocou na menina. Ela não adivinhava mais nada. Ela não dava lucro mais. Vocês podem entender isso? Então, para nós encerrarmos desse dia, agora veja só. O que diz em 1 Timóteo. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo 4. Irmão, aconselho, todos comprem uma Bíblia de papel, viu? Eu estava usando só o celular, estava ficando destreinado e a Bíblia estava começando a falar, ei rapaz, o que está acontecendo? Já fui lá e, glória a Deus, comprei a minha Biblinha de papel, não largo mais. Eu estava perdendo aí, rapaz, falei, já sai daqui, cão. 1 de Timóteo 4, verso 1. Preste atenção na palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, irmãos. Ora, o Espírito Santo diz expressamente, ou seja, tem uma urgência nisso aqui. O que ele diz? Que nos últimos dias a fé de muitos se enfraqueceria. Muitos apostatarão da fé por obedecerem ensinos de espíritos e doutrinas de demônios. Irmão, aqui já tem uma explicação radical e dura. Por que a fé de muitas pessoas está apagando? Porque nos últimos dias nós já estamos. Diz Hebreus que nós já estamos nos últimos dias. Desde quando Jesus foi para a cruz e ressuscitou, já começou os últimos dias. Há 2000 anos nós estamos nos últimos dias. Isso aqui é uma realidade. A carta de Paulo aos Romanos diz que a fé, Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Existe uma maneira, irmão. Existe duas maneiras que me vêm aqui agora. Que eu me lembro aqui agora, pode ter mais, mas o Senhor está me dando essas duas aqui. Duas maneiras onde a sua fé pode ser inflada, crescida. Os discípulos certa vez chegaram para Jesus e falaram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ore. Você quer ter uma fé forte? Ore, irmão. Ore. Espera alguém mandar você orar, não. Espera não é marcar vigília, não. Ore. Tenha como hábito da sua vida. Ora. Ore. O outro. Ouça. Ouça a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Só que a fé vem pelo ouvir. Volta naquela. O maligno já. A fé pelo ouvir. Então eu vou colocar a fraqueza pelo ouvir. Porque muitos apostatarão da fé por ouvirem ensinos de espírito e doutrina de demônio. A mesma fé que cresce quando você ouve a palavra de Deus é a mesma fé que vai pelo ralo quando você fica escutando conversa fiada de todo mundo. Por aí. Irmão, você já percebeu que tem pessoas que você tem que, você tem que saber a hora de sair e a hora de entrar.
como diz a palavra, Ele guarda o meu entrar e o meu sair. E parece que a gente não está, muitas vezes, entendendo isso. A gente acaba participando de conversas em ambientes que só detona. Irmão, uma coisa é eu passar a tarde inteira, eu, o Caio e o Jades, conversando da palavra de Deus. Você já fez isso? É a coisa mais gostosa que tem. Eu gosto de me juntar com umas pessoas que não é só conversa de Bíblia até o sol raiar. É a coisa mais gostosa. É Bíblia, é Deus. Você sai dali forte, você sai decidido, você sai com palavra para você pregar, você sai com direção, você sai com tudo, você sai armado até os dentes. Agora, eu já sentei em mesas que eu tive que, por quê? Porque é Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios e nem se assenta à roda de escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhagens não murcham e dá muito fruto o ano inteiro. Aí você escolhe. Tem pessoas, tem gente, isso aqui eu estou falando, não sou eu que estou falando, irmão. É de Gênesis e Apocalipse. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele deu essa aqui, com esse eu não falo das pessoas do mundo, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Mas eu estou falando daquele que, se dizendo irmão, for avarento, pilantra, maldizente, isso aqui, com esse tal, nem sequer sente para comer. Porque a hora que ele abrir a boca, ele vai começar a detonar a sua mente. Porque ao invés de uma conversa que me traz força, cara, isso aí mesmo, cara, agora, puxa vida, tá meio para baixo, mas essa conversa nós três aqui à tarde já, aleluia, agora estou bom. Você senta com outras pessoas, você sai de lá com dúvida, você sai de lá com raiva, você sai de lá pensando mal dos outros. Você já viu isso, irmão? Eu vou te dar um conselho em nome de Jesus, como diz Paulo que diz, foge também destes, sai fora. A Bíblia diz, você quer encontrar? Salmodiai uns com os outros, cantem hinos, fala a palavra de Deus, fala de um livro, fala de coisa, irmão, é tão diferente. Quantos sabem, quantos entendem o que eu estou falando? Mas é tão diferente. Tem gente que é pesado você ficar com ele. Você viu? Você sai dali ruim. Por quê? Porque tem coisa ali. Então, existem muitos espíritos malignos que estão apossados de pessoas. E pessoas que vêm para ambientes como esse para ter um alívio, como Saul teve. Mas no outro dia ele não tem um compromisso transformador com a palavra. Ele não está se enchendo da palavra de Deus. Ele não está mudando os seus conceitos. Ele não está destruindo as fortalezas de pensamento do maligno que foram implantadas na vida dele a vida inteira. Eu fiquei 24 anos no mundo. Você quer ver uma coisa? Lá em Mateus 18. Mateus 18 é o chamado capítulo do perdão. Você quer aprender sobre perdão? Mateus 18. É o capítulo inteiro. Lá está assim, entre tantas coisas, sabe? Lá está lá a parábola do credor incompassivo. Lá está lá quantas vezes você deve perdoar o seu irmão. Está lá tudo em Mateus 18. Aí lá no final está assim, lá no meio. Lá no final da explicação do perdão, ele fala assim, porque o que 2 ou 3 de vós decidir na terra, será ligado no céu. Aí você, vamos orar aqui que vão ligar. Não, ele está falando sobre perdão. Ele não está falando da oração de concordância que a turma inventou para colocar para outras coisas. Não, ele está falando sobre perdão. Ele está falando que onde 2 ou 3 irmãos concordarem. Concordar o quê? Concordar que aquele irmão está perdoado. Ele é recolocado no reino de Deus. Ou seja, ele é trazido de volta para a igreja. É disso que está falando. Não inventa coisa que a turma... Não vai nesse barco não. E aí sabe o que os discípulos falam embaixo? Senhor, se é assim, como que vai ser? Acrescenta-nos a fé. Perdão é uma causa de fé. Se você é um homem cheio de fé, você perdoa qualquer coisa. Se você quer medir a sua fé, como é que está o seu perdão? Como é que você lida com as pessoas que lhe são contrárias ou até te machucam? É ali que você vai ver. A hora que os discípulos falam, Senhor, como que nós vamos perdoar? É 70 vezes 7? Não, é 7 vezes, não é 70 vezes 7. Senhor, oh meu Deus,
vai dar. Acrescenta-nos a fé. A nossa fé é pequena. Os discípulos falaram, Senhor, a nossa fé é pequena para conseguir fazer o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está falando. Aí Jesus, não, rapaz, você não conseguiu. O Espírito Santo está vindo aí. Irmão, estreite a sua amizade com o Espírito Santo. Não existe pessoa vazia. Ou você está cheio de um, ou você está cheio do outro. Tem gente que vai cair babando aqui. E tem gente que nunca vai cair. Mas o que ele faz é mais maligno que aquele que cai. Eu prefiro muito mais, um demônio que entra aqui quebrando coisa que eu já cato ele pelas orelhas, do que uma pessoa que passa aqui, lançando ovos de serpente, lançando um irmão contra o outro irmão, uma igreja contra outra igreja, e por aí vai. Isso é mais maligno e mais danoso do que alguém que fica aqui, você já pega ele, já dá um sossega-leão, né? Acaba com isso aí. Então você é o diabo, então você vai sair daí agora, rapaz, acabou. E uma lição muito grande para a igreja aqui. Chega a ser uma irresponsabilidade da nossa parte. Queremos nos tornar expulsadores de demônios sem nos tornar discipuladores de pessoas. Se você não tem um coração para se tornar um discipulador de uma pessoa, não expulse o demônio. Passa para outra pessoa expulsar. Porque, segundo Jesus, é uma irresponsabilidade sair por aí expulsando demônio e não dar a palavra de Deus para a pessoa. Lembre-se, o cara vai vir aqui, vai cair endemoniado, demoniou não sei na onde, você foi lá e expulsou o demônio. Glória a Deus, irmão. Você expulsou, glória a Deus. Amém? Você expulsou, glória a Deus, mas continua. Marca uma visita, marca uma oração, uma campanha de oração na casa do cara. Faz alguma coisa para continuar dando palavra para ele, porque senão vai piorar. Porque a pessoa não sabe viver. Eu estou saindo do mundo agora. Eu vim aqui na igreja, que o Lúcio me convidou, a primeira vez que eu vim na igreja na minha vida, fiquei endemoniado, não sei o que, expulsado demônio de mim. E agora, o que eu vou fazer? Agora é Deus na sua vida. No outro dia ninguém liga para mim. No outro dia ninguém faz nada. Então quero dizer para você uma coisa. É muito mais fácil expulsar demônios do que pegar uma pessoa para discipular, para ensinar, para orar por ele, para passar na casa dele, para trazer ele para a igreja. Irmãos, a gente está perdendo isso aí. A gente está muito assim, o outro, se ele quiser, ele vem. Você não entende que tem pessoa que é presa por Satanás, a mente dele está presa. Já liguei para o Caio 2 vezes, ele não veio. Já liguei para a Michelle, ela não veio. Já liguei 2 vezes, já liguei, já fiz a minha parte. Você não entende que pode estar tendo uma corrente maligna prendendo ela? Você não entende que pode estar tendo uma situação na casa dela que é tão terrível que ela não consegue vir? Será que a gente vai ficar assim no fácil, só passa a bola no pé do outro e agora você se vira? Quantos podem entender isso? Ser filho de Deus é ter uma responsabilidade muito grande. Ser filho de Deus é gastar a vida para trabalhar para Jesus. E eu vou falar uma coisa para você que eu sei. Quando você fala sim para Jesus, não tem dia, não tem hora, não tem feriado, é de madrugada, é qualquer hora. Se Jesus chamar, levanta e vai. Aí no outro dia eu vou acordar às 5 horas da manhã. Jesus sabe. Só que se ele chamar você para uma urgência meia-noite, você vai. Sabe por que você vai? Porque é prazer. Porque você sabe que você está fazendo uma obra para ele. No outro dia você vai ficar meio assim, sonolento, mas é só um pouquinho. Mas aquele testemunho que você passou a madrugada inteira enfrentando demônios, expulsando demônio em nome de Jesus e fundamentando mais uma casa na presença de Deus, esse testemunho vai ficar na sua vida por anos e anos e anos e anos. E vai edificar a igreja por anos e anos e anos. Uma tarde de sono você tira depois. Você está entendendo? Irmão, dormir a gente dorme depois. Ou não? Aí eu ia comer agora ali um churrasco, luz de emergência. Acabou o churrasco. Vamos lá. Churrasco eu como depois, irmão. Eu não sou, sabe, como diz o apóstolo Paulo lá, eu não sou um obreiro do ventre que só se preocupa com o que cai no seu estômago. Eu vivo para comer. Mas aquele gordinho que tem lá na internet, malhou, comeu, eu vivo para comer. Não, senhor, cara. Não. E eu quero encerrar esta parte dizendo a você que eu creio piamente no meu coração que a mesma voz que Isaías ouviu
ela ecoa até hoje. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A mesma coisa que diz em Jeremias, diz até hoje, irmão, diz até hoje. Eu procurei um homem, que tivesse tapando a brecha nesse muro diante de mim por esse povo. E eu não encontrei nenhum. Deus nunca precisou de um monte de gente. Lembra do Gideão? Aí Deus tem 22 mil homens aqui. Ah, Gideão, é muita gente. Manda embora. Tá vendo que esse negócio de mandar embora não é meu? Já faz tempo. Manda embora, que isso aí tem um monte de covarde. Quer ver, ó? Fala aí, Gideão. Quantos covardes? Ih, já foi mais da metade. Aí, não vai ter briga, não vou não. Agora, Gideão, agora tá bom, né? Não, para perto de um rio aí que você vai ver quem vai. Foi com 300, irmão, para resumir o negócio. Gideão foi com 300. Porque nunca foi número, era Deus no meio deles. Era Deus que dava vitória, e é Deus que dá a vitória até hoje, irmão. E é sempre Ele que vai dar. A vitória está na mão do Senhor, seja para que caso for. Você não precisa de muita gente, Deus nunca precisa de muita gente, mas Ele precisa de um tipo de gente: o entregue, o fiel, o disponível, aquele que começa a entender, começa a perguntar para o Espírito Santo as coisas mais altas, e ele começa a se entregar para que propósitos de Deus possam ser manifestados.